Esse minicurso não possui fins lucrativos e é feito com base nas informações disponíveis no site americano do Centro de Controle e Prevenção de Doenças e com base no curso disponível gratuitamente na plataforma Train Learning Network. O objetivo dessa lição é fornecer uma visão geral dos princípios que guiarão seu trabalho como detetive COVID. Você terá a oportunidade de aprender as definições básicas do rastreamento de contactantes, adquirir conhecimento dos passos envolvidos e se tornará ciente da importância da confidencialidade. Ao final dessa lição, você será capaz de definir pessoas sob investigação, contactante e rastreamento de contactantes, descrever os objetivos do rastreamento de contactantes, listar os 4 princípios do rastreamento de contactantes, descrever a importância da proteção de privacidade, identificar os 4 passos principais envolvidos no processo do rastreamento de contactantes. Antes de começarmos, vamos assistir a um vídeo de um profissional de saúde pública sobre o papel de um detetive COVID. We do a pretty good job in making public health better in the city and in the country, I think. Disease affects things in predictable ways. So if we can find the patterns and we can start putting interventions forth to interrupt those, we can decrease disease, and that benefits all of society. It can be stressful, especially if you don't work in a place where you have the resources to be able to assist the patients. A lot of times entails you thinking out of the box, leaning on other community organizations to see what resources they have and if they can assist you with this patient, if it means getting this patient treatment or getting this patient linked to care. On a daily basis, it requires us to innovate new methodologies through various technologies to contact, locate, educate, and treat our various patients. The greatest impact of my job is creating a strong relationship between the health department and the community. That increases the chances that patients will receive proper care. You see patients and they come back and they say, thank you for going the extra mile to track me down. Thank you for not allowing the way I was treating you or the attitude I gave you to stop you from helping me get what I needed. We really have to do the best we can to continue offering these services to folks. So that's why it's really important that people fight for their health department and fight for their public health clinic. Agora vamos dar uma olhada em algumas definições-chave. Pessoa sob investigação. Como falamos na lição anterior, uma pessoa sob investigação é uma pessoa que tem Covid-19 e cuja exposição passada ao vírus está sendo investigada, ou uma pessoa que foi investigada, mas teve o resultado do teste negativo para o vírus. A pessoa sob investigação é, às vezes, também chamada de caso índice, pois é a partir desse caso que a investigação tem início. Contactante. Um contactante é qualquer um que tenha entrado em contato próximo com a pessoa sob investigação. Isso pode incluir pessoas que dividem um espaço fechado com a pessoa sob investigação, como lugar de trabalho, sala de aula, residência ou lugar de celebração religiosa. Pessoas que viajaram com a pessoa sob investigação em um veículo, de qualquer tipo, e estiveram em grande proximidade com a pessoa sob investigação durante a viagem. Trabalhadores da área da saúde que forneceram atendimento fisicamente à pessoa sob investigação, sem o uso adequado do equipamento de proteção individual, o EPI. O que significa então o contato próximo? Baseado no que já sabemos, um contato próximo significa estar a menos de 2 metros da pessoa sob investigação, por no mínimo 15 minutos durante o período infeccioso da própria pessoa. 48 horas antes dos sintomas terem início, até o momento em que a pessoa sob investigação entrou em isolamento. Esse tempo pode ser refinado caso seja necessário. Pessoas que entram em contato próximo com uma pessoa sob investigação, ou seja, os contactantes, devem permanecer em casa, manter o distanciamento social e ficar alerta para sintomas de Covid-19, como por exemplo, febre, tosse ou falta de ar, por 14 dias após a última data de exposição à pessoa sob investigação. Rastreamento de contactantes. O rastreamento de contactantes é um dos trabalhos do detetive COVID. É definido como o processo de identificação, avaliação e gerenciamento de pessoas ou contactantes que tenham sido expostas à doença para prevenir uma transmissão adicional.
Os objetivos do rastreamento de contactantes do Covid-19 são: identificar e notificar indivíduos que podem ter tido contato com uma pessoa sob investigação. Identificar qual foi a dimensão da exposição que o contactante teve com a pessoa sob investigação. Estabelecer se o contactante está em risco de pegar o vírus. Fornecer ao contactante orientação adequada. Isso pode incluir aconselhamento quanto a como prevenir maior propagação do Covid-19 e fornecer contatos para tratamento médico e outros serviços de prevenção. Pessoas sob investigação e seus contactantes são os casos que você e outros membros do seu time de detetives estão investigando. Mas lembre-se, atrás de palavras como pessoa sob investigação, contactante e investigação de casos estão pessoas de verdade. O trabalho que você está fazendo é de protegê-las, proteger a seus amigos, suas famílias e suas comunidades. As metas do rastreamento de contactantes. Fundamentalmente, a meta do rastreamento de contactantes é diminuir a transmissão comunitária do Covid-19, encontrando ligações entre os casos e trabalhando para prevenir maior disseminação do vírus. Nesse trabalho, você irá lidar com diversos grupos para completar essa missão. Vamos dar uma olhada em algumas das suas metas básicas quando trabalhar com esses grupos. Metas ao trabalhar com pessoas sob investigação. Maximize as informações quanto ao acesso a serviços de suporte social, atendimento médico, se necessário, e aconselhamento quanto às formas de proteger a própria pessoa sob investigação e outros do Covid-19. Colete informações adicionais para garantir um relatório completo de cada caso, como idade, raça, endereço completo e outras condições médicas que podem colocar a pessoa sob investigação em maior risco de desenvolver complicações do Covid-19. Garanta que os contactantes sejam informados de sua exposição ao Covid-19 enquanto mantém a confidencialidade da pessoa sob investigação. Metas ao trabalhar com contactantes. Rastreie e notifique o máximo de contactantes possível sobre sua possível exposição ao Covid-19. Forneça aos contactantes, o mais rápido possível, informações quanto ao acesso à testagem e atendimento médico, se apropriado e disponível, serviços de suporte social e aconselhamento quanto às formas de proteger os próprios contactantes e outros de Covid-19. Explique a necessidade de seguir instruções de quarentena, monitorar sintomas e entrar em contato com o serviço de saúde imediatamente caso desenvolva sintomas de Covid-19. Objetivos ao trabalhar com comunidades. Construa confiança e forneça informações quanto aos recursos que precisarem para se manter saudáveis. Melhore o conhecimento geral da população sobre o vírus e como se manter seguro. Reduza índices futuros de transmissão de Covid-19, ajudando em diagnósticos antecipados e oferecendo serviços que ajudam a parar a propagação da infecção. Princípios do rastreamento de contactantes do Covid-19. Rastreamento de contactantes é um serviço de saúde pública bem estabelecido que ajuda a parar a propagação de doenças infecciosas. Esse trabalho é guiado por alguns princípios fundamentais. Focado em pessoas. Todos os passos do processo de rastreamento de contactantes devem ser fundamentados dentro dos comportamentos, circunstâncias e necessidades específicas das pessoas dentro da comunidade, incluindo pessoas sob investigação e seus contactantes. Isso também significa que você deve ser delicado ao lidar com as pessoas, considerando a sua cultura, regionalismos e outras características. Confidencialidade. A confidencialidade é algo crítico para o sucesso do rastreamento de contactantes. Confidencialidade se aplica às informações coletadas como parte do processo de rastreamento de contactantes. Quando estiver notificando contactantes de sua exposição, nunca revele a identidade da pessoa sob investigação que eles tiveram contato e nunca divida informação sobre os contactantes de volta para a pessoa sob investigação. Quebras de confidencialidade podem enfraquecer a privacidade e confiança da comunidade em ter contato e acessar programas e serviços de saúde pública. Vamos discutir um pouco mais sobre confidencialidade mais para frente nessa lição. Gratuidade. O rastreamento de contactantes é livre de custo para pessoas com Covid-19 e seus contactantes. Acessível e disponível. O rastreamento de contactantes deve ser acessível e disponível em todas as comunidades para tratar de Covid-19. Seu serviço de saúde pode ter guias sobre como priorizar o serviço para acompanhamento de casos específicos. Por exemplo,
O rastreamento de contactantes pode ser priorizado e voltado especificamente para ser feito em ambientes em que a infecção possa se espalhar mais rapidamente, ou em ambientes em que as pessoas expostas possuem maior risco de desenvolver uma forma grave da doença. Unidades de saúde, asilos ou abrigos de idosos, abrigos para moradores de rua, prisões e centros de internação de menores infratores, residências com muitas pessoas de diferentes idades e gerações. Privacidade e confidencialidade. A proteção da privacidade é importante para termos certeza de que mantemos a confiança da população, protegendo assim indivíduos de constrangimento, discriminação e estigmas. Leis estão disponíveis para proteger a privacidade e a confidencialidade de informações de saúde pessoais que são relatadas e coletadas por instituições de saúde. Como detetive Covid, é importante que você não fale sobre seus casos fora do ambiente de trabalho, a investigação de saúde pública. Notas escritas à mão e qualquer tecnologia que você use, como computadores, celulares e tablets, devem ser mantidos seguros, como por exemplo, bloqueados e protegidos por senhas. O time de detetives Covid. Como detetive Covid, você irá trabalhar em um time de profissionais de saúde pública que estão empenhados em conter a propagação do Covid-19 e fornecerá informação aos indivíduos quanto ao suporte social apropriado e atendimento médico. A composição do time e o nome de cada função exercida por cada detetive pode parecer diferente em alguns lugares, mas o papel geral em que cada um está envolvido será descrito a seguir. Investigador de casos. Suas responsabilidades podem incluir entrar em contato com a pessoa sob investigação e conduzir uma entrevista para explicar a necessidade de isolamento, coletando também informações adicionais, incluindo os contactantes que possam ter sido expostos ao Covid-19. Rastreador de contactantes. Suas responsabilidades podem incluir notificar um contactante de sua exposição, explicando a necessidade de realizar quarentena, e manter um acompanhamento para monitorar seus sintomas e determinar se há necessidade de recursos adicionais e serviços de suporte. Coordenador dos cuidados. Suas responsabilidades podem incluir conectar pessoas sob investigação e seus contactantes a serviços de suporte social, como programas comunitários, a depender da necessidade, como preocupação com a saúde mental dos indivíduos. Profissionais de resposta avançada ao Covid-19. Os indivíduos com experiência em clínica médica, epidemiologia e monitoramento podem também ajudar como supervisores dos times de detetives Covid. Esses indivíduos podem coordenar os cronogramas dos times, o progresso dos rastreamentos, como por exemplo, números de casos cujo contato foi realizado com sucesso, casos que foram encaminhados a atendimento médico e etc., conduzir assistência de qualidade ao acompanhar as ligações realizadas pelo time e intervir quando desafios aparecerem. Vale ressaltar que todos os indivíduos que desenvolvem essas funções se enquadram no que chamamos de detetive Covid. A depender da necessidade e da realidade de cada lugar, um mesmo detetive Covid pode realizar mais de uma função, por exemplo, ou pode ter que ajudar outros colegas em suas funções, quando necessário. Agentes de saúde estão inseridos dentro de uma comunidade onde trabalham e, dessa forma, possuem um maior conhecimento quanto ao que aquela comunidade precisa. Sendo assim, eles podem ser designados pelo órgão governamental de saúde local para trabalhar como detetives Covid, podendo supervisionar outros profissionais e serem os mentores para aqueles que não possuem o mesmo elo com a comunidade. Os passos para realizar o rastreamento dos contactantes. O rastreamento de contactantes do Covid-19 pode ser dividido em 4 passos principais. Como um detetive Covid, você pode estar envolvido em todos esses passos, ou em apenas alguns deles. Cheque com seu supervisor para ter certeza de que você entendeu seu papel dentro do time e quais passos são designados para você e quais são designados para os outros membros do time. Primeiro passo: notificação inicial da pessoa sob investigação. O rastreamento de contactantes deve ser iniciado o mais rápido possível quando uma pessoa sob investigação é identificada. Essa notificação deve ser realizada de maneira clara, tendo a certeza de que a pessoa sob investigação está entendendo a mensagem. A notificação pode ser feita por meio de ligação, e-mail ou outros. Segundo passo: entrevistar a pessoa sob investigação. As entrevistas devem incluir uma explicação quanto à confidencialidade das informações e uma verificação de dados demográficos, como idade, sexo e raça, como esforço para construir um elo de confiança entre o entrevistador e a pessoa sob investigação.
Além das informações já colhidas, é necessário coletar informações adicionais para identificar se a pessoa sob investigação possui comorbidades que a classifiquem como alguém com maior risco de desenvolver uma forma grave da doença. Após isso, a entrevista deve seguir para o momento onde o entrevistador questionará, passo a passo, onde a pessoa sob investigação esteve em cada hora durante o seu período infeccioso, frisando para a pessoa sob investigação compartilhar com quem ela esteve em contato durante todo esse tempo. O período infeccioso será delimitado entre 48 horas antes dos sintomas terem início até o momento em que seja seguro para a pessoa sob investigação sair do isolamento. Seu supervisor pode ter orientações mais específicas quanto à delimitação do período infeccioso a ser investigado, podendo assim haver uma variação. Durante a entrevista, você deve identificar quem são os contactantes da pessoa sob investigação, questionando sobre suas atividades recentes e quem esteve próximo a ela durante seu período infeccioso. Lembre-se, contactantes incluem qualquer um que tenha ficado a uma distância de menos de 2 metros de uma pessoa com Covid-19 por mais de 15 minutos. Por fim, o entrevistador deve também fornecer à pessoa sob investigação guias para realizar o isolamento social corretamente e prevenir a propagação de Covid-19 para outros. Terceiro passo: localizar e notificar contactantes que possam ter sido expostos ao Covid-19. Quando os contactantes forem identificados e localizados, eles devem ser informados sobre sua situação de contactante e o que isso significa. O detetive Covid irá então entrevistar o contactante para saber se ele está apresentando algum sintoma e o encaminhará para atendimento médico, se eles estiverem se sentindo doentes ou se vierem a se sentir assim depois. Além disso, os contactantes devem ser informados quanto a como realizar a quarentena de forma adequada e como prevenir a potencial propagação da infecção. Quarto passo: monitorar contactantes. Realize um acompanhamento com os contactantes para certificar de que eles estão seguindo as instruções para uma quarentena adequada e para rastrear o desenvolvimento de possíveis sintomas de Covid-19. Se, durante qualquer momento do monitoramento, o contactante informar que realizou um teste para Covid-19 e esse teste deu positivo, então esse contactante se torna agora um caso, e você deve tratá-lo agora como se fosse uma pessoa sob investigação, reiniciando todo o processo a partir do primeiro passo. Além disso, essa pessoa deve ser informada para que troque os procedimentos de quarentena para os procedimentos de isolamento, para prevenir propagação adicional do vírus. Parece muita coisa? Não se preocupe. Forneceremos materiais para que você possa acompanhar, de forma didática, o cumprimento de cada passo descrito. Resumos com guias também estarão disponíveis, e você pode reassistir a essa lição sempre que achar necessário. O que significa realizar contato com pessoas sob investigação e outros? Nosso minicurso assume que a maior parte dos esforços para realizar o rastreamento dos contactantes será feito a partir de ligações telefônicas. Entretanto, nem todas as pessoas podem ter acesso à tecnologia necessária. Grupos como moradores de rua podem impactar na forma que você desenvolve seus serviços de detetive Covid. É importante atingir os indivíduos onde eles estão, o que nessas situações pode requerer entrevistas e monitoramento face a face. Se você precisar realizar entrevistas e monitoramento pessoalmente, o serviço de saúde fornecerá o equipamento de proteção apropriado, ou seja, o EPI necessário, para manter você seguro e prevenir as transmissões do Covid-19. O serviço de saúde pode fornecer máscaras faciais para você e para a pessoa a quem você entrevistará. Outras medidas protetoras podem incluir manter distanciamento social, se mantendo a 2 metros de distância, usando luvas e lavando suas mãos ou usando álcool em gel em intervalos regulares de tempo. Se há dúvidas quanto à necessidade real do contato face a face com alguns indivíduos, entre em contato com seu supervisor ou o serviço de saúde onde você trabalha. Ações-chave ao trabalhar com pessoas sob investigação e seus contactantes. Como um detetive Covid, você pode trabalhar com pessoas sob investigação e seus contactantes, ou pode dividir alguma dessas responsabilidades com outros membros do seu time. Isso dependerá de como seu time será organizado. De toda forma, é útil entender as ações-chave envolvidas ao trabalhar com cada um desses grupos. Ao trabalhar com pessoas sob investigação, identifique pessoas sob investigação e priorize-as para o rastreamento de seus contactantes. Divida o propósito do rastreamento dos contactantes com a pessoa sob investigação. Conduza entrevistas para conseguir informações sobre seus contactantes. Aconselhe pessoas sob investigação sobre medidas para redução do risco de propagar o Covid-19 para outros. Se for necessário, encaminhe pessoas sob investigação para atendimento médico. Se for necessário, encaminhe pessoas sob investigação para outros serviços. Ao trabalhar com contactantes, notifique contactantes quanto à sua exposição.
Compartilhe o propósito do rastreamento de contactantes com o próprio contactante. Conduza entrevistas para avaliar possíveis sintomas. Explique e reforce a ideia de que mesmo que um contactante se sinta bem, ele pode ter uma infecção e tem o potencial de infectar outros. Aconselhe contactantes para que eles reduzam o risco de adquirir e transmitir Covid-19. Se for necessário, encaminhe os contactantes para locais de testagem para Covid-19. Se for necessário, encaminhe contactantes para atendimento médico. Se for necessário, encaminhe contactantes para outros serviços. Rastreamento de contactantes para casos prováveis e confirmados. Como falamos na lição 1, há testes laboratoriais que podem identificar o vírus que causa o Covid-19. Os guias estadunidenses do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, indicam que nem todo mundo precisa ser testado para a Covid-19. A maioria das pessoas que ficam doentes possuem sintomas leves e podem se recuperar em casa sem atendimento médico. Esses indivíduos podem não precisar de testagem. Seus sintomas, juntamente com a história conhecida de contato próximo com uma pessoa que tem a Covid-19, a torna um caso provável. O Ministério da Saúde permite, nesses casos, que a pessoa inclusive seja diagnosticada com Covid-19 a partir do critério clínico-epidemiológico, mesmo sem fazer o teste. Quando uma pessoa realiza o teste e esse dá positivo, ela se torna um caso confirmado, mas pelo critério laboratorial. Ambos os casos devem receber o mesmo cuidado dos detetives Covid e devem seguir as instruções de isolamento e monitoramento. Você aprenderá mais sobre monitoramento na lição 4. Calculando intervalos de tempo. Durante a entrevista com a pessoa sob investigação, você ou outro membro do seu time irá fazer perguntas sobre seus sintomas, incluindo o dia em que esses sintomas iniciaram e quando a pessoa sob investigação iniciou o isolamento, se é que já iniciou. Essas são informações cruciais, pois você as utilizará para calcular o intervalo de tempo em que realizará o rastreamento dos contactantes. Esse intervalo de tempo te dirá o primeiro e último dia em que você deve perguntar o que a pessoa sob investigação fez, suas atividades e com quem teve contato. Use os passos abaixo para calcular a data inicial e a data final para realizar o rastreamento dos contactantes. Primeiro, determine a data e a hora em que a pessoa sob investigação teve seu primeiro sintoma relacionado à Covid-19, como tosse ou febre, por exemplo. Segundo, a partir dessa data e hora, volte 48 horas, 2 dias. Considere essa nova data como um momento inicial para o período infeccioso em que a pessoa sob investigação estava propagando o vírus. Essa data marca o começo do intervalo de rastreamento dos contactantes. Terceiro, determine o dia em que a pessoa sob investigação iniciou o isolamento em uma unidade de saúde ou em sua residência. Essa data marca o final do intervalo de rastreamento de contactantes. Se a pessoa ainda não iniciou o isolamento, passe as recomendações para que ela inicie imediatamente, e esse momento será a data final para o intervalo de rastreamento de contactantes. Vamos praticar o cálculo do intervalo de rastreamento de contactantes. Durante sua entrevista com Rafael, pessoa sob investigação, ele compartilha com você que seus sintomas iniciaram no dia 5 de março. Qual a data que marca o início do intervalo de rastreamento de contactantes? Letra A, 1º de março. Letra B, 3 de março. Letra C, 7 de março. Letra D, 4 de março. Se você pensou em 3 de março, você acertou. Lembre-se que devemos voltar 48 horas a partir da data de início dos sintomas para iniciar o rastreamento de contactantes, pois a pessoa sob investigação já é considerada como infecciosa antes mesmo de seus sintomas terem início. Rafael então compartilha com você que iniciou o isolamento no dia 11 de março, em sua residência. Qual é o intervalo de tempo completo que você deve realizar o rastreamento de contactantes? Letra A, de 4 de março a 11 de março. Letra B, de 3 de março a 10 de março. Letra C, de 3 de março a 11 de março. Letra D, 1º de março a 9 de março. Se você pensou na letra C, de 3 de março a 11 de março, você pensou corretamente. Lembre-se que o intervalo total de rastreamento de contactantes tem início 48 horas antes do início de sintomas e vai até o momento em que a pessoa sob investigação iniciou seu isolamento social. À medida que aprendemos mais sobre como o vírus e a infecção funcionam, o intervalo de tempo para o rastreamento de contactantes pode ser ajustado. Entre em contato com seu supervisor para confirmar qual o intervalo de tempo que deve ser considerado por você e seu time. Utilizando informação durante o rastreamento de contactantes. Coletar informações é parte integral da resposta ao Covid-19. Os tipos de informações que você ou membros do seu time podem coletar durante o rastreamento de contactantes incluem, mas não estão limitadas apenas a essas: nome, idade, informações para contato, sintomas, resultados de testes laboratoriais e interações com outras pessoas. Essas informações permitirão que as autoridades de saúde pública,
Acompanhe o número de casos de Covid-19 e sua propagação dentro das comunidades. Determine quais indivíduos devem ser considerados como um caso de Covid-19. Entenda relações epidemiológicas, transmissão da doença entre as pessoas. Avalie e melhore os programas de rastreamento de contactantes. Você pode também ter que adicionar as informações que coletar dentro de um banco de dados. Nosso minicurso ensinará como navegar dentro da plataforma digital do Sistema de Monitoramento do Covid-19 em nossa última lição. Entretanto, se o banco de dados que você utilize seja diferente, seu supervisor e o serviço de saúde responsável pelo seu time treinará você para entender como cadastrar as informações coletadas dentro desse banco de dados. Antes de continuar para a próxima lição, lembre-se de realizar o teste online sobre os assuntos da lição que você acabou de assistir. Assim, você fixa melhor os conteúdos e fica mais preparado para ser um excelente detetive Covid.